Senhor presidente, público presente, caros colegas, quem nos assiste na TV Câmara e quem nos assistirá amanhã também pela TV Prevê. Em primeiro lugar, eu queria mandar os sentimentos aos familiares do senhor Oswaldo Pescara, que faleceu no último dia 19. Fiquei sabendo só ontem do falecimento do senhor Pescara, um grande amigo nosso, foi servidor da Polícia Militar junto ao Fórum de Lençóis por longo tempo e foi uma pessoa que eu tive uma grande amizade e uma profunda admiração. Então, queria deixar um abraço especial aos filhos deles, o Marcos e o Cristiano, e a sua atual companheira, que conviveu com ele nesses últimos 2 anos, que receba o nosso conforto, o nosso abraço especial por essa pessoa muito querida, conhecida em nossa cidade, que foi embora com 63 anos, deixando muita saudade na cidade de Lençóis Paulista. Então, um abraço especial aos familiares do seu Oswaldo Pescara, uma pessoa muito gente boa, digna, que sempre honrou em seu trabalho de maneira magnífica na nossa cidade. Gostaria também de falar sobre a moção de congratulações que foi encaminhada ao Sempre Vôlei Lençóis, a qual tenho a honra de seguir desde a sua criação e também como participante do voleibol de Lençóis. Meu pai participa até hoje também. É uma honra poder fazer essa moção e homenagear esse projeto tão lindo por longo tempo e que Lençóis existe. Gostaria também de falar de uma maneira especial para o grupo do ECC de Lençóis, que ontem teve a realização de mais um curso de Lençóis Paulista, a Paróquia Nossa Senhora da Piedade, o 19º encontro, ao qual teve a participação de 35 casais que pensam numa família unida, num enraizamento das famílias da nossa cidade, que a gente vai sempre procurar trabalhar nesse sentido. E parabéns para aqueles casais que participaram, que trabalharam, e os seus familiares que incentivaram a realização de mais este encontro de casais com Cristo da Paróquia Piedade. A respeito de um assunto que foi debatido na semana passada aqui na casa, que, como a gente já foi dito aqui também na semana retrasada, que é a respeito das enchentes que acontecem lá no bairro Vila Contente, que é um assunto que foi reiteradamente discutido aqui. Então, eu tive uma ideia de conversar com um grande amigo nosso aí, o Sidney Aguiar, que escreveu um livro sobre esse assunto, sobre o Rio Lençóis, sobre a bacia do Rio Lençóis. Então, de público aqui, a gente pede para que o Sidney comente esse assunto, talvez numa reportagem, numa matéria, ou através até de uma manifestação pública, sobre o que acontece com essas enchentes, por que acontecem essas enchentes. A gente deixa a dica aqui para a nossa Casa de Leis, para que a gente entenda por que acontece esses fatos aí na nossa cidade. E se foi feito aquele trabalho de retenção e tirada daquela água que fica represada lá naquele local que as enchentes causavam aos moradores lá da Vila Contente, e se existe risco ainda disso aí acontecer. Sabemos que a natureza ninguém controla, só Deus. Então, para ele apresentar para a gente talvez um parecer técnico, já que ele é entendido, acho que dos maiores entendidos do assunto na nossa região, talvez no Brasil, já que o livro dele, que falou sobre a bacia dos Lençóis, primeira edição já está esgotada. Então, podia pedir para ele para que faça essa manifestação pública aí, para a gente entender um pouco como que é a bacia, como ela é formada, qual é o risco que acontece e por que acontece essas enchentes nesse local, e por que a esponja, que a gente sabe que o solo é uma esponja de água, porém se já existe uma umidade nele, a água passa batida e não tem como ficar, ela não é aspirada pelo solo. Então, a gente pede para que ele, se puder, colaborar com a gente nesse sentido, já que é o grande mestre do assunto em nossa cidade. Então, a gente tem que aproveitar do potencial dele para explicar-nos esse assunto, para a gente levar adiante, diante da preocupação que aqueles moradores têm, e talvez dar uma segurança, um conforto a eles diante dessa situação. Então, esses os pedidos que nós fizemos, inclusive falar sobre um pedido dos moradores na região ali do Banco do Brasil Novo, que foi feito ali perto do asilo, que os moradores que circundam aquela nova agência se sentem inseguros diante do tamanho daquela agência, do fluxo de pessoas no horário noturno. Então, eles pedem uma melhoria na iluminação pública naquele local. Então, a gente pede para a Diretoria de Tecnologia de Informação entrar em contato com a CPFL, que tem ainda a gestão aqui em Lençóis, e que faça o quanto antes a mudança naquele local, para que seja atendido os munícipes lá frequentes e os próprios usuários do banco. Muito obrigado, era isso até agora.